Obrigada, presidente. Eu vou usar o tempo de liderança aqui, primeiro, para lamentar novamente que os senhores vereadores e vereadoras estejam se sentindo tão à vontade assim para rejeitar 3 projetos de autoria do nosso mandato, sem sequer uma justificativa. E eu não fico muito triste com não, eu fico mais triste com a questão da... assim, por que acham importante não justificar? Acham importante não, acham aceitável, né, normal, não justificar projetos que são bons, são positivos para a cidade e estão redondos do ponto de vista constitucional. É inaceitável. Eu acho que isso precisa ser cada vez mais denunciado. Sabe, Juninho, aquela moça que estava aqui ontem na audiência da LOA, né, na audiência do orçamento do 2025, uma estudante de direito, ela foi para o microfone e perguntou por que os outros vereadores não estavam aqui, né, na audiência. A gente sabe que estar numa audiência não é algo obrigatório, mas revela bastante. Eu quase pedi a palavra para dizer para ela, mas eu vou dizer aqui o que eu ia dizer ontem, que eu achei até um pouco indelicado, mas eu acho que está na hora de ser indelicada. Eu ia dizer a ela, Janaína, minha querida, perceba, um comportamento de vereador da base é diferente de um comportamento de vereador da oposição. É isso que as pessoas precisam entender, presidente. A hora que as pessoas entenderem o que significa ser da base e o que significa ser da oposição, né, que nós, da oposição, esse nome que pode parecer pejorativo, que pode parecer negativo, ele não é nada negativo, ele significa que a gente não tem nenhum tipo de compromisso que não seja o compromisso com aquilo que a gente acredita e que a gente acordou durante a eleição e durante a nossa trajetória com a população. Porque, se as pessoas elegeram a gente para estar aqui, é porque elas colocaram confiança a partir do que elas conhecem da gente. E o trato que eu faço com os meus eleitores, e depois até com quem não é meu eleitor, porque depois que eu fico eleita, reeleita, eu passo a representar toda a população de Americana, e não só quem confiou o voto em mim, o trato que eu tenho é que eu estou aqui para cobrar a prefeitura e para me posicionar ao lado do povo, dos interesses do povo. Então, é lamentável. Eu queria muito que a Janaína, esse estudante de Direito que esteve aqui ontem, me chamasse no Zap, porque eu ia explicar um pouco melhor para ela por que é tão importante ter mandatos com independência aqui dentro, para que sejam capazes de cobrar e apontar o que precisa ser melhorado em relação à política pública. E aí, sobre política pública, eu falo para vocês, eu morei muito tempo no Jardim da Paz. O Zincão, quando ele começou a nascer, em 1996, eu era uma criança, acho que quase 10 anos, né, Juninho? Nós temos a mesma idade. E muito se falava, um terror, né, o que é o Zincão. E hoje, né, depois de tanto tempo, eu voltei lá, naquele lugar, e vi a condição de vida daquelas pessoas. E é inaceitável pensar que existe uma quantidade gigante de lideranças políticas, de parlamentares, de pessoas que deveriam fazer um diálogo franco e honesto com a população, especialmente com a população mais vulnerável, mais pobre, que se valem da miséria do povo. Eu estava explicando isso para uma moradora lá ontem. Eu falei, se de repente acaba a miséria, minha amiga, não vai ter gente que se estabeleça aqui junto de vocês, porque gente que se estabelece com clientelismo barato é gente que tem que estar em outro lugar, não no poder público, porque no poder público a nossa função é defender política pública. Eu quero saber qual é a confusão que se faz, porque os moradores lá, presidente, eles não sabem nem de onde exatamente chega a cesta básica. Eu fui lá explicar. Porque, por interesses políticos, se joga os créditos de determinadas ações na conta de gente que não tem crédito. E aí, eu fico olhando, eu olhei, tem requerimento da Natália sobre isso, o vereador Marcos Caetano foi até lá, mas eu quero dizer, o requerimento da Natália ele vai muito na linha das coisas que eu também tenho cobrado, mas eu vi a matéria ontem, né, que foi feita, vi liderança lá do lado do Parque da Liberdade, que foi para a rádio para falar de como funcionam as coisas ali, mas eu senti uma falta. Juninho, eu senti uma falta da palavra política pública. Eu quero saber quem é que vai tirar o entulho que está fedendo queimado lá dentro daquela comunidade, que tem mais de 200 crianças, Silvio Dourado, sabe, crianças que convivem com lixo e esgoto a céu aberto, gente que não tem acesso à alimentação de qualidade, que, no máximo, tem uma cesta básica seca, porque chega de vez em quando. A água que essas pessoas bebem é uma água que vem de caminhão-pipa, que tem problema de qualidade aqui em Americana, eu vou falar de novo. E essas pessoas estão tomando água que vem do caminhão-pipa. E elas não têm, Juninho, aquele filtrinho de carvão ativado, sequer aquilo para filtrar essa água. Então, é uma situação calamitosa, e quando a gente chega bem pertinho ali, quando a gente chega bem pertinho, a gente vê que, na verdade, aquilo é muito produtivo para determinadas lideranças, presidente. Aquilo é produtivo para quem se alimenta e retroalimenta, né, num ciclo infinito da pobreza, da miséria,
alheia, né? É inaceitável que aquelas pessoas fiquem desassistidas em questões tão básicas. E, olha, se essa população hoje está sendo atendida, é em função da assistência que é feita na saúde. Eu já vou concluir, presidente, mas eu acho que esse assunto aqui, a gente teve um incêndio no Zincão, é importante falar. Essa população ela é atendida com estratégia de saúde da família e é atendida pelo CRAS, que funcionam muito bem nessas duas frentes. Mas ali a gente tem um problema muito maior que, inclusive, não se resolve, vereadores, com a questão da moradia. A gente precisa de políticas também emergenciais para lidar com esse tipo de situação e é inaceitável que o bombeiro tenha aparecido mais de 1 hora depois do primeiro chamado, que a Defesa Civil tenha demorado tanto tempo para chegar. Né, que os moradores tenham ficado tanto tempo em desespero fazendo. A gente viu o registro de 30 ligações. Vereadora. Estou concluindo, presidente. Eu queria só deixar aqui esse apelo para que realmente os mandatos repensem alguns posicionamentos e entendam que é importantíssimo que a gente jogue com honestidade com a população. Obrigada.